E aí, pessoal? Quem se prepara para concurso sabe bem, a NR24 é cheia de detalhes, né? São números, regras, proibições, parece que foi feita para confundir a gente na hora da prova. Mas e se a gente pudesse focar só naquilo que as bancas realmente cobram? É exatamente isso que vamos fazer hoje, decifrar a NR24 de um jeito totalmente estratégico. A pergunta que não quer calar é essa. No meio de tanta informação, onde a gente deve concentrar nossa energia? A resposta, olha, está em entender a lógica da norma e, claro, conhecer os pontos que são figurinha carimbada nas provas. Então vamos direto ao que interessa. Antes de sair decorando qualquer número, a gente precisa pegar o conceito principal. Pensa nisso como a chave mestra da NR24, aquela que abre a maioria das questões de cálculo. E essa chave mestra é o turno com o maior contingente. Anota isso porque é ouro. Todo e qualquer cálculo de banheiro, vestiário, refeitório ou o que for tem que ser baseado no número de trabalhadores do turno mais cheio. A questão pode te dar os números de 3 turnos diferentes. O que você faz? Pega o maior número. É ele que vai mandar no seu cálculo. Simples assim. Ok, com essa base bem firme, agora sim, vamos para a parte que as bancas amam de paixão, os números. Aqui não tem muito segredo, é memorizar mesmo, mas a gente vai focar nos cálculos que sempre aparecem. A pergunta central é sempre sobre proporção, né? Quantas instalações para quantos trabalhadores? Vamos ver os números mais importantes. Para começar, as instalações sanitárias, ou seja, o vaso sanitário e o lavatório. A regra geral é bem clara. É um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores. E atenção ao detalhe. Ou fração. Isso quer dizer que se tiverem 21 trabalhadores já precisa de 2 instalações. É aí que a banca tenta te pegar. Agora, muito cuidado com os chuveiros, porque aqui a coisa muda. Se o trabalho envolve exposição a substâncias tóxicas, material infectante ou qualquer coisa que seja irritante para a pele, a exigência aperta. É um chuveiro para cada 10 trabalhadores. Por outro lado, se a atividade gera poeira ou envolve muito calor, um esforço físico pesado, a proporção é outra. Um chuveiro para cada 20 trabalhadores. Tá vendo a diferença? É exatamente nesse ponto que muito candidato escorrega. E aqui a gente vê lado a lado para não ter erro. As bancas adoram criar um cenário para testar se a gente sabe essa diferença. O macete é simples. Associa o risco maior, que são os agentes tóxicos, com a regra mais apertada, de 1 para 10. O risco menor, como poeira e suor, fica com a regra de 1 para 20. Faz sentido, né? Beleza. Saindo um pouco dos números, vamos para as regras de ouro. O que pode e, principalmente, o que é terminantemente proibido pela NR24. As provas adoram cobrar isso. Olha essa imagem. Isso aqui é um clássico do que não fazer. Essa toalhinha de pano de uso coletivo é o retrato de uma não conformidade gritante. Obviamente, o risco de passar contaminação de uma pessoa para outra é enorme. Exato, sem meio termo. O uso de toalhas coletivas é proibido. A norma exige que tenha material para secar as mãos, seja papel, seja um secador de ar, mas nunca, jamais, algo de uso compartilhado. E a lista de não pode continua. Sabe aquele copo de plástico que fica do lado do bebedouro? Proibido. Fazer comida dentro do dormitório do alojamento também não pode. E essa do beliche é bem específica. No máximo 2 camas, uma em cima da outra. Se tiver 3, já está errado. São pontos fáceis de lembrar e que caem direto. Agora, a minha parte favorita. Vamos falar das pegadinhas, aquelas interpretações capciosas que as bancas usam para derrubar quem não está com a leitura da norma em dia. Dá uma olhada nessas imagens. Isso aí é uma bacia turca, um vaso sanitário que fica no nível do chão. Muita gente nem sabe que isso existe, mas pode apostar que a banca sabe que esse termo está lá na norma. E qual é a pegadinha aqui? Simples. A NR24 exige que a bacia sanitária tenha assento com tampo. Como a bacia turca, por definição, não tem assento, ela simplesmente não atende à norma. É uma pegadinha que se resolve sabendo o texto exato. E aqui temos outra armadilha muito comum. A gente vê os chuveiros, as divisórias, mas em vez de portas, tem só umas cortinas de plástico. Parece ok, né? Mas para a NR24, não é. E essa frase resume tudo perfeitamente. A norma é clara. Precisa ter portas de acesso que impeçam o devassamento, ou seja, que garantam a privacidade. Uma cortininha de plástico que pode voar com o vento ou não fechar direito não impede nada. Então, para a prova, é bom guardar isso na memória. Cortininha não é porta.
Para a gente ir finalizando, vamos dar uma olhada rápida nos anexos da NR24. Eles são importantes porque tratam de situações bem específicas. E muitas vezes, só de saber que eles existem e para que servem, já te salva numa questão. São 3 anexos. O primeiro fala dos trabalhadores em shoppings. O segundo, do pessoal que faz trabalho externo, prestando serviço na rua, por exemplo. E o terceiro, que é sobre os trabalhadores do transporte público rodoviário. O segredo aqui não é decorar cada anexo, mas sim associar cada um ao seu setor. E para fechar com chave de ouro, um teste rápido. Me diz aí, qual a proporção de chuveiros para uma atividade com agentes tóxicos e para uma com poeira? Se a resposta foi 1:10 e 1:20, na mosca, pode ter certeza que um dos pontos mais importantes e mais cobrados da NR24 já está dominado.